Vamos meditar aqui em 2 Crônicas, capítulo 29, para poder conservar a nossa alma, para poder salvar a nossa alma. Ela quer ser salva e depende das nossas atitudes. Veja aí, 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Quantos anos tinha esse rapaz? 25 anos. Você vê que para fazer o que é certo, não depende de idade ou de quantos anos a pessoa tenha. Há pessoas que têm 50 anos e não têm noção do que fazem, sim ou não? Então não depende de idade, depende da instrução e da consciência. Por isso que a Bíblia diz: ensina o caminho que deve andar seu filho quando pequeno, para quando grande ele não se desvie do caminho. Ezequias nasceu numa família crente. Zacarias era um grande profeta. Vocês lembram que Zacarias teve problemas até para falar ou para ter filho? Ele teve que receber a resposta no santuário. E a mãe dele era filha desse profeta. Naturalmente, a mãe tenha ensinado ele como se tem que viver. E ele cresceu com essa instrução, com essa educação. Muito novo ainda, ao invés dele receber aquela bênção e chamar os amigos para festejarem, ele manda abrir o templo. Porque nessa época, era uma época de guerra. Era uma época em que Jerusalém estava a ser cercado. Não havia paz para o povo. E não só a paz, havia fome. E vocês sabem, aonde há fome, aonde há guerra, não se pode ter paz. Ainda que você esteja aqui na cidade e a guerra esteja ocorrendo no Muxungue, você aqui não é seguro, porque você sempre fica com a orelha na televisão ou no rádio para acompanhar o que está acontecendo, se está a chegar aqui ou não vai. Ninguém está seguro em nada em época de guerra. Então, numa época em que se podia pensar em comprar armas, esse jovem pensa diferente. Você vê o pensamento de um homem de Deus e o pensamento de um homem natural. No momento em que podia se pensar em fazer alianças com países fortes para se ter armamentos, não. Esse jovem manda abrir o templo. As igrejas são olhadas ou são vistas como casas de pobres. As igrejas são vistas como casas de pessoas que não têm nada para fazer. Mas o mundo é louco em não saber que a paz que se precisa no mundo depende das igrejas. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o que é. É aonde que se ensina o caminho do Senhor? Na escola? É aonde? Na igreja. Essa é a loucura das pessoas que não têm a humildade para aceitar a instrução de Deus.
Mas nós aprendemos que na igreja se pode solucionar vários problemas para o mundo, como também para uma nação. Então esse jovem, ele pede para abrir o templo da igreja. E diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? As reparou. Os babilônicos e os exércitos da Síria eram muito maus. Quando entrassem em Jerusalém, eles queimavam. Pelo menos o ladrão, quando entra em casa, ele não queima a sua casa, ele vandaliza, rouba isso, aquilo, outro. Você só percebe encontrar coisas no chão, mas ele não precisa queimar a sua casa. Mas esse povo, eles queimavam a fogo, para que não tenha-se mais proveito. Ou seja, para retardar os projetos daquela nação, daquele povo. Para adiar os desejos e os sonhos. Então eles queimavam, apagavam. E diz aqui a Bíblia: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do porco e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Esse é o grande perigo que um homem ou uma mulher pode chegar. Você ouviu aquela senhora quando disse: eu comecei a ter problemas na minha vida e de repente eu me afastei de Deus. E longe de Deus não resolveu nada, pelo contrário, foram mais problemas. Mas acompanhando o programa de televisão, eu tomei atitude e voltei. Sabe? Hoje eu tenho paz na minha alma. Amém, pessoal? Eu sinto paz dentro de mim, para além de que estou a conseguir fazer vendas em pouco tempo. E hoje eu me sinto bem aqui, tenho força. Esse povo deixaram, para além de passar a orar, que é o incenso queimado, a oração. Quando você passa a parar de fazer orações, que é um incenso, então apaga-se a luz na sua vida. Todas as vezes que você para de orar, você apaga as luzes na sua vida. Você perde direção total. A oração é um incenso queimado que chama a atenção de Deus, e Deus absorve a fumaça. Mas esse povo deixou de orar. E quando se para de orar, quer dizer que não há comunicação dentre homens com quem? Foi o que nós ensinamos lá no monte ontem. O diálogo para com Deus. Quando se para de orar, quer dizer que já não há diálogo de homens para com Deus. E quando não há diálogo de homens para com Deus, os homens são cegos. Você só vê daqui até ali. Você não consegue ver além, mas Deus, Ele vê o além.
Então, quando há uma comunicação de Deus e homens, Deus consegue esclarecer ao homem o que há de acontecer depois. Amém, pessoal? Então, esse homem passa a ser cauteloso no que faz, porque ele já foi esclarecido do que vai acontecer caso ele dê aquele passo ou não dê aquele passo. Quer dizer que aquele homem tem luz na vida dele. Por que eu pedi para você receber o lenço? Porque Deus já tinha me revelado que você recebendo o lenço, Deus poderia fazer maravilhas na sua vida. Amém, pessoal? Por que nós entramos e chamamos para entregar a água na televisão? Porque Deus tinha dito no meu coração: filho, aquele que beber dessa água, eu vou fazer coisas inauditas. E Deus fez. Você acha que é pouco curar alguém de quisto? É pouco? Eu pergunto para você, uma mulher que tem quisto facilmente engravida? Negativo. Negativo. Normalmente, uma mulher que sofre com quisto, que ela pode ter demais, é hemorragias. Só isso. E quem que aguenta? Mas quando você tem uma iluminação, você vive a oração, então Deus te mostra. Há pessoas que estão precisando desse socorro. Se você entregar água, então eu vou entrar, vou lhes curar através daquela água. Amém, pessoal? Quer dizer, quando você ora ou acende incenso, você permite que haja luzeiros para você caminhar. Esse povo deixou de orar, uma vez parando de orar, naturalmente tiveram suas luzes apagadas. E uma vez as luzes apagadas, eles não sabiam e não iam ter como oferecer holocausto. Holocaustos é um tipo de oferta em que havia variedade de oferta em que o sacerdote recebia e ele assava aquela oferta, mas antes separava algumas partes da carne. Ou seja, ele assava a carne queimava a gordura e Deus aspirava o cheiro. Quem já assou carne de porco aqui? Não? Não come porco? Tem demônios o porco, né? Você já assou carne do porco? Ali na gordura? Como é que é o cheiro? Ué, nós que nguluvilonga tsamoida vai oxanga bem. Ele tem um cheiro gostoso. Deus, ele aspirava o cheiro da gordura dos animais e a carne ficava para os pastores. Não é assim? Se você for no curandeiro hoje fazer serviço, eles comem toda a carne. Mas Deus no passado, ele aspirava a fumaça da gordura e deixava a carne para os pastores. Só que quando se tratasse de holocausto, todo animal era para Deus. Não ficava nem osso, nem pelo, nada para os pastores. Olha só, são três coisas. Incenso, mas o quê? Incenso, luz, mas o quê? Holocausto. A oração e a direção e a entrega de vida. Eles não tinham suas vidas entregues a Deus. Eles não tinham. Se a tua vida não está entregue a Deus, Deus não consegue operar na sua vida. Mas isso não começa depois, começa bem antes. Quando você vai adiando as orações,
Você começa a faltar nas orações, você quer orar e quebra na hora. Você decide abrir um jejum, interrompe o jejum, você vai enfraquecendo e vai chegar um tempo que você vai ficar sem luz, sem direção. Aquela pessoa que não sabe mais o que fazer, entra em certas situações da vida, e ela não sabe o que fazer, ela confunde tudo. Da maneira como resolve os problemas lá fora, ela acha que vai resolver aqui dentro não. Aqui dentro se resolve de outra maneira. Lá fora se resolve com o corpo físico, aqui se resolve com o corpo espiritual. Amém, pessoal? Aqui dentro se resolve de forma diferente. Então, eles pararam de orar e pararam de buscar a luz. Já não acendiam a luz. E uma vez as luzes apagadas, então não tinha como oferecer suas vidas. Eles não davam. Todas as pessoas que não têm luz, sabe o que diz essas pessoas quando vêm na igreja? Ela diz assim: a sua vida não vai se resolver só na igreja, não. Vai se resolver lá fora também. As pessoas que não têm luz, elas buscam soluções apalpando, mesmo estando dentro da igreja, elas vão procurando trabalhos tradicionais para auxiliar. É porque essa pessoa não tem luz, não tem mais direção. Todos os passos que ela dá são passos errantes. Esta pessoa que não tem luz, naturalmente, é comum ela participar em sermões tradicionais, tudo que ela quer é solução. Mas não é por aí. O conselho de Ezequias foi: abrir as portas e as reparais. Diga graças a Deus. Abriu o coração e repara. Tira a imundícia de dentro de você. Tirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que fere a sua ligação para com Ele. O que pode vir a ferir? Aí você faz análise. É infidelidade? O que pode vir a atrapalhar? É aquele erro? É essa falha? Você vê o que perturba o seu relacionamento com Deus e você tira aquilo ali. Amém, pessoal? A partir do momento que você tira, você passa a orar, naturalmente, a luz vai transcender, você vai começar a ter uma direção, novos pensamentos, e aí você saberá entregar a tua vida para Deus. Amém, pessoal? E diz aqui a Bíblia: pelo que veio, versículo 8, a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou, quem? Ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos, porque os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram o quê? Você vê, hoje estamos cercados de guerras e insegurança. As pessoas não entendem. Vão culpar esse homem, aquele homem, mas não é por aí não. Essas guerras que você vê na terra é a insatisfação de Deus para com o homem. É porque os homens perderam a noção daquilo que Jesus fez na cruz. Essas guerras que você vê acontecer no país, a culpa não é de A, não é de B, não. Sempre onde haver em todos os países. Sempre que Deus quiser o povo dele perto dele, e o povo se recusa a se voltar para ele, e as pessoas que Deus instituiu como autoridades ou como líderes, e não chama a atenção do povo para o povo se voltar para Deus, e são eles acender fogos de baldes a espíritos, então Deus entrega o povo à deriva, como está escrito. Deus entrega o povo. E quando as pessoas começam a sofrer, sento aperto, é perda daqui para colar, então se apela ao socorro de Deus. Você vê qual é o tempo
em que as igrejas se unem para orar, mesmo quando não se entende. Qual? Quando o quê? Quando há guerras. As igrejas podem não se falar, mas quando há guerras, todas as igrejas fazem o quê? E começam a orar. As guerras são resultados da insatisfação de Deus para com o homem. Porque Deus está insatisfeito com os homens. Os homens fecharam os templos. O Espírito Santo não tem mais liberdade para trabalhar nos homens. Deus não consegue trabalhar nos homens. E uma vez Deus não trabalhando, então o diabo trabalha. É ódio, é raiva, é mágoa, é rancor. Pessoas se matam como galinha. Ninguém respeita mais direito de ninguém. É cada um por si. Isso aí aconteceu naquela época. E esse jovem, em vez de procurar comprar armamentos pesados, ele chamou o povo para buscar Deus. Amém, pessoal? Para buscar Deus. E diz aqui. Veja o que ele falou. Porque esses nossos pais caíram a... Espada se usa onde? Onde que se usa a espada? Nossos pais caíram a espada na guerra. Nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas foram para onde? O que é um cativeiro? Uma prisão domiciliar. Foram presos para não agirem. Hoje, você vê muito isso acontecer. Muitos filhos e muitas filhas sofrem esse tipo de prisão. Você vê uma mulher entrar num casamento esperando ser feliz e num casamento ela não consegue. Depois de ter tantos filhos, ela quer sair daquele relacionamento, mas não pode sair por causa das crianças. Ela não ama mais aquele homem, não quer saber mais daquele casamento, mas as crianças aprendem. Essa pessoa está presa domiciliarmente. Amém, pessoal? Prisão domiciliar. Muitos filhos sofrem isso. Muitas mães passam por isso. Então o povo foi levado a cativo. Não foram levados para serem mortos, apenas para lhes privar de qualquer reação. Quantas pessoas lá fora não têm uma vida presa? Você vê filhos que são presos por causa de um deslize de seus pais, porque a espada quiseram vencer na vida e sujeitaram a sorte dos filhos e usaram-se da sorte dos filhos. Hoje aquele filho não pode estudar. Você coloca ele na escola, sempre tem dor de cabeça, não consegue. Tira ele dessa escola, mete ele em outra escola, chama explicador para ele, mesmo assim ele não desenvolve. E você vai perceber que é a mesma coisa. O pai se utilizou da sorte do filho para que o filho fosse nulo, e não que aquele filho não é dado de comer. Dão de comer, dão de tudo para ele, mas ele não pode fazer nada para ele. Cresce, cria barba, mas não sai dali, não pode sair. Ele fica preso na casa dos pais. Se bobear, até ele constrói uma casa e fica ali, não faz nada. É dado mesada, mas ele não pode fazer nada, está preso. Então, para essas coisas, para a libertação dessas coisas, Ezequias, ele convida o povo. Ele diz aqui particularmente, essa tem que ser uma atitude individual. Agora, estou resolvido, ao quê? A fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira.
O que afasta a zanga de Deus para com os homens? A aliança. E você vê que Deus é fiel até hoje. Desde quando Deus se irou na época de Noé, Deus falou para ele: Noé, eu não vou mais destruir os homens com dilúvio mais. E como sinal da minha palavra fiel, eu vou colocar arco-íris. Você já viu arco-íris alguma vez? É aliança de Deus. Eu vou colocar arco-íris como sinal. Logo que ver arco-íris, se lembrarão da aliança que eu fiz convosco. Agora, cabe a vossa parte. A outra parte que falta sempre é da terra. Somos nós que temos que nos voltar para completar a aliança que Deus fez com a terra. Amém, pessoal? Então ele disse: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Você assiste guerras dentro de sua casa, você vê no seu trabalho como se o mais forte fosse o diabo. Deus pede em você a aliança com ele, a aliança que foi rompido no percurso de tempo, de várias gerações que foram morrendo na incêndio. As pessoas perderam. Então ele resolve fazer aliança para que Deus afaste aquilo ali da sua vida. Foi o que essa mulher fez. Ela havia quebrado a aliança, parou de orar. Não foi? Desculpa. Ela parou de orar, parou de buscar e começou a ver inferno. Mas quando ela decidiu voltar a se unir a Deus, hoje ela diz: eu tenho paz. Amém, pessoal? Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Isso não é brincadeira. Se você deixar de buscar Deus, Deus ele te deixa. Deus ele deixa. E Deus te deixando, quem está de braço aberto é o Satanás. Então ele resolve fazer aliança com Deus, e ele dá conselhos ao seu povo, e diz: filhos meus, não sejais o quê? Pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes e para ser de seus, e queimá-lo o quê? Incenso. Foi o que eu ensinei no monte ontem. Tem que haver diálogo diariamente. Deus ele quer que você ore sempre. Está escrito isso em Lucas: orai sem cessar. Diga graças a Deus. É o que Deus pede. As lutas ou as turbulências sempre vê quando Deus ele percebe que o povo está a se afastar dele. Essa foi uma lição que Jó teve. Na pior desgraça da vida dele, Jó ele teve essa lição. Quando já não tinha amigos, quando a sua família formada de mulher e filho estava destruída, os filhos mortos e a sua mulher contra ele, já pedindo separação, porque quando uma mulher chega para você e fala: por que você não morre? O que ela quer dizer com isso? Eu já não te quero mais. Você vai desejar a morte da pessoa que você quer? Não. E ela chegou e falou: por que você não morre logo? Ou seja, eu estou a perder meu tempo aqui na sua casa, devia estar no outro lar. Mas nessa circunstância, Jó, ele abre o entendimento e ele começa a encontrar a luz em Deus. Abra sua Bíblia em Jó aí, por favor. Jó. É mais à frente, né? Jó capítulo 22. Você vai ver
qual é a arma poderosa para você levar a paz na sua família, para você levar a paz no seu trabalho, para você conviver com as pessoas e nos respeitarmos como gente, como humanos, e não nos olharmos por aquilo que cada um tem ou que não tenha. Jó capítulo 22, é mais à frente, no versículo 21, veja só, mostra aí, versículo 21, reconcilia-te, pois, o quê? Com ele, e tem, o que traz a paz? A reconciliação, a aliança. A reconciliação com Deus nos traz a paz. E assim te sobrevirá o quê? Não foi o que ela falou? Foi. Hoje eu tenho paz e agora estou a conseguir vender. Amém, pessoal? Glória a Deus. Se você se voltar para Ele, Ele te dá paz, e ao mesmo tempo que te dá paz, Ele permite que o que estava dando errado passe a dar certo. É o preço de uma aliança, resultados e benefícios de uma reconciliação. Diz aqui a palavra. E os... Onde é que é? 22, né? Aceita, peço-te. Veja só, Ezequias, ele falou, filhos meus, não sejais não sejais tardios em aceitar esse conselho. Não demore muito para tomar atitude em relação a essas coisas, porque são coisas verídicas. Então aqui o conselho diz, aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Diga glória a Deus. Quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e nós aceitamos ou guardamos ela, o que ela produz? Ali, e te converteres ao Todo-Poderoso, serás o quê? E se afastares a injustiça da tua tenda. Diga glória a Deus. O que produz a palavra de Deus guardada no nosso coração? Conversão. A palavra de Deus guardada no nosso coração, ela produz conversão, a mudança. E a partir do momento que nós mudamos, nós olhamos para a nossa esposa com os bons olhos, olhamos para o nosso marido com os bons olhos, olhamos para os nossos filhos com os bons olhos, olhamos para a nossa sogra com os bons olhos, olhamos para os nossos parentes com os bons. A partir de então, passamos a nos respeitar como homens, como gente e como pessoas. Haverá guerra, havendo respeito? Negativo não há. Amém, pessoal?